Bom dia a todos. Hoje é dia 9 de outubro de 2019 e vamos dar início à nossa 7ª aula de resolução de exercícios. 7ª aula, resolução de exercícios para Alagoas, Banca Unesp. Ok. Então, vamos tratar o conteúdo dessa nossa semana, Direito das Coisas, né? Eu chamei de reais, mas na verdade é o livro do Direito das Coisas. Direito das Coisas. Então, nós sabemos aí que o nosso segundo livro da parte especial, correto? Ele vai tratar inicialmente da posse, e aí nós temos várias disposições, né? Segundo livro, Direito das Coisas. Vamos lá. A partir do artigo 1196. Quem é o possuidor, classificação da posse, a posse quando é direta, a posse indireta, o que é o detentor, os possuidores são aquelas pessoas que também devem jus à posse e exercem a posse conjuntamente, que é uma posse justa, que é uma posse de boa-fé, os caracteres da posse, correto? Depois, como se adquire a posse, quais são os efeitos da posse, nós falamos, né, dos interditos possessórios, vamos seguindo por aí. E como se perde a posse? Perde a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, a posse refere ao artigo 196. Depois nós temos um segundo título, que vai tratar dos direitos reais. Então, ele traz um rol, aqui no 1225, dos direitos reais. Alguns autores dizem, alguns, que esse rol ele não seria taxativo, porque haveria outros direitos reais fora do artigo 1225, e muitos atribuem, por exemplo, a alienação fiduciária ou os caracteres próprios de um direito real. Depois nós vamos para o direito real por excelência, o típico, a propriedade, o direito de propriedade. Nós temos disposições gerais que ele chama de disposições preliminares, que traça os contornos deste direito, né? Esse direito ele vai ser utilizado, ele vai existir, mas porém, em consonância a uma série de regras. Depois nós temos a forma de aquisição desse tipo. Nós falamos sobre a descoberta. A descoberta ela se diferencia do achado, porque o achado ele é uma forma de aquisição de uma coisa móvel. A descoberta, a móvel, sem dono. Ele usa a expressão valores, não é bem valores. A palavra que ele utiliza é achado, né? Depósito de coisas preciosas, ocultas. Não há dono, ou dono de que não se tem memória. O achado, a coisa não tem dono. O achado do tesouro, a coisa não tem dono. A descoberta não. A descoberta é achar coisa perdida. É diferente. Tanto é que a descoberta ela não é forma de aquisição da propriedade. Ok? Forma de aquisição da propriedade imóvel. Aí nós temos a usucapião, o registro, a cessão. Nós falamos sobre isso. A usucapião. Forma de aquisição da propriedade móvel. Nós também temos a usucapião e aquelas outras formas. Ocupação, tradição, achado, especificação, confusão, comissão. Por fim, como se perde a propriedade? Nós falamos sobre isso. Tem a renúncia, tem a alienação, temos o abandono, o perecimento da coisa e também a desapropriação. Passado por isso, nós vamos adentrar o direito de vizinhança, depois o condomínio. E
o condomínio multipropriedade, que nós vamos falar sobre ele hoje também. E, por fim, propriedade resolúvel, propriedade fiduciária, que estamos a tratar, direitos, outros direitos reais. Aí nós temos a superfície, o usufruto, a servidão, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador, no título 9, e aqueles que são tidos como de garantia, penhor, hipoteca, anticrédito e fechando a laje. Tranquilo, é muito fácil nós estruturarmos o nosso estudo e é importante que façamos isso, né? Para que dê uma noção contextualizada. Vamos lá. Estamos aqui no artigo 91. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias e úteis, não lhe assistindo o direito de retenção pela importância destas, nem de levantar as voluptuárias. O possuidor de má-fé, a ele será o possuidor. Então, nós temos que nos ater, nós temos que nos reportar aqui aos efeitos da posse. Aos efeitos da posse, a partir do artigo 1210. Deixa eu só colocar aqui. Os efeitos da posse. O possuidor tem direito de ser mantido na posse, mantido, manter, turbação, manutenção. Você se lembra que eu disse a você, Mário, que essas expressões elas não eram aleatórias ou de forma sinônimas, elas tinham todas assim, elas foram inseridas com muito cuidado. Manutenção da posse. Então, você vai ser mantido na posse. Se você será mantido, é porque você não perdeu a posse. Então, o vício, a lesão é uma turbação à posse, correto? E restituído no desbulho é reintegração da posse. Se eu vou ser mantido, eu vou defender a posse. Então, eu tenho atos de defesa. Se eu quero ser reintegrado, restituído daquilo que eu perdi por eu ter sido esbulhado, eu não vou praticar atos de manutenção. Eu vou praticar atos de desforço. Ok? Correto. E justo direito de ser segurado de violência iminente, né? No caso da ameaça. Então, nós temos aqui os efeitos da posse. O possuidor de boa-fé tem direito aos frutos. Não vamos falar agora dos frutos. Na verdade, vamos falar aqui. 1219. O possuidor de má-fé, nós temos aquele quadro, você já visualiza, nós já falamos sobre esse quadro. O de boa-fé, ele tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias, o telhado, pelas benfeitorias úteis, por exemplo, um banheiro que acrescentou um benefício, um ônus naquela casa, e as voluptuárias, o direito dele não de ser indenizado, mas de levantá-las, mas desde que não prejudique a coisa com a retirada da voluptuária. Ponto. O de má-fé, ele tem... Então, e ainda, nós temos sempre que fazer esse quadro tendo em vista o direito da indenização e o direito de retenção. Se não lhe for, ou melhor, se ao possuidor de boa-fé não for indenizado a benfeitoria necessária e útil, ele terá o direito de reter, ou melhor,
não devolver a coisa. Primeira coluna. Segunda coluna. De má-fé. Possuidor de má-fé. Ele tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias, que é a primeira linha. Telhado. Úteis não tem direito à indenização. Voluptuários não tem direito à indenização e também não lhe assiste o direito de retirá-la, de levantá-las. O fato de ele ter o direito pelas necessárias não lhe assiste, não lhe atribui, não se tem a ele, não lhe é dado o direito de reter em nenhuma das hipóteses. O de má-fé não tem retenção. O de boa-fé, as necessárias e úteis. Adiante. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias, não as úteis. Não lhe assistindo o direito de retenção pela importância destas e nem o de levantar as voluptuárias. Isso é verdade. A posse fundada no ius possidente, autônoma, é desprovida de título e tem origem em uma situação de fato apenas, não se confundindo com a posse ius possessionis. Eu sempre tenho que fazer um quadro da posse ius possidente e ius possessionis. Então, a posse ius possidente, a posse ius possidente é a posse causal ou titulada. Posse causal ou titulada. Ou seja, há uma causa justificando a posse. Como assim? A pessoa ela é possuidora porque ela possui um direito real. A causa pode ser um direito real. Por exemplo, você é filho, recebeu uma doação. Não, esse exemplo não é bom. Não pode ser. Você, pai, fez uma doação ao seu filho e reservou-lhe o direito ao usufruto. Você é possuidor com uma causa, um direito real de usufruto. Correto? Você fez o contrato de locação. Agora você é possuidor direto. E se é possuidor, a sua causa é uma relação obrigacional, uma relação pessoal. O contrato de locação, ele não é de natureza real, correto? Não é de natureza real. Então, pode ser tanto um direito real quanto um direito pessoal. Vamos dar aqui como exemplos a locação. E aqui nós vamos ter como usufruto, né? Que é o mais comum. Usufruto. E os possidentes. Vou trocar aqui minha caneta. E os possidentes. E os possidentes. E os possidentes. Possidente. E os possessiones. E os possessiones. E os possessiones é a posse formal, é a posse de fato. Posse formal, posse formal, posse de fato, posse de fato. É a pessoa que se instala e mantém a posse. A pessoa se instala
e mantém a posse. Correto? Mansa, pacífica, etc. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui os possessiones. Então, é isso. E os possessiones. E os possessiones. E os possessiones. E os possessiones. Vamos lá para a questão? O que ele diz? A posse fundada no ius possidendi é a posse causal ou é desprovida de título e tem origem em uma situação de fato? Não. Essa é a posse ius possessionis. Não se confunde com a possessionis. Não, ele inverteu. A posse causal ou titulada é a ius possidendi. E a posse formal ou posse de fato é ius possessionis. Temos uma outra classificação de posse que eu gosto muito, Mário. Eu gosto muito, não, na verdade, que ela é trazida pela literatura, né? Mas que é importante nós mencionarmos. É a posse, e é interessante essa classificação aqui, ela tem efeitos práticos importantes. A posse ad interdicta versus posse ad usucapionem. Ô, Mário, você saberia me dizer qual a diferença de uma e de outra? Usucapionem e a interdita? Não, poderia até tentar dar um chute. Vai lá, a usucapione está fácil. Sim, a interdita. Não posso dar chute, não. Tá bom. Mas você estava quase lá. Vou chutar, não. Permita errar, não tem problema. A ad interdicta, Mário, ela é aquela posse em que você faz jus a se utilizar dos interditos possessórios. Interditos possessórios. Que são, né, os três que nós falamos, né? O interdito proibitório, a ameaça, o interdito proibitório, a manutenção na posse, no caso da turbação, e a reivindicatória. Reivindicatória. No caso, não é do esgoto. A posse ad judicapione é aquela posse que enseja a judicapião. A posse que enseja a judicapião. A posse, vamos falar melhor, é a posse da judicapião. Aí você vai entender o seguinte: o detentor, ele é detentor, ele não tem posse, mas ele poderia se valer dos interditos possessórios para defender a posse do patrão? Pode. Na usucapião? Hã? Na usucapião? Ó, o detentor, ele não tem posse, ele tem detenção. Sim. Como o próprio nome diz, ele não é possuidor. Mas ele tem posse ad interdicta. Ele não tem a posse ad usucapionem. Como assim? Ele não tem uma posse que lhe vai autorizar a aquisição prescritiva da propriedade. Mas ele pode se valer dos interditos possessórios para defender aquela posse que é ameaçada, a posse do seu patrão. Correto? Ah, tá. A posse ad usucapione é aquela posse é a posse da usucapião, é a posse para o usucapião. Posse para a usucapião. É a posse para o usucapião. Vamos ver aqui o nosso manual.
de Direito Civil, da professora Mônica Queiroz. Qual, Que qual a página? eu tenho que abrir porque no meu, eu estava com o antigo, mas eu ganhei de presente do João. Se eu continuar assim, eu vou ter uma biblioteca em breve, ganhando os presentes aí dos... Ó, vamos lá na posse. É aqui no final, registro, nota do registro. Áudio campeão, vamos lá. Aqui. Ela começa a introdução ao direito das coisas, por que não direitos reais e direito das coisas, teoria acerca dos direitos reais e direitos pessoais, taxatividade. 848. Oi, a partir do 827. Mas ela está a interdita aí, a uso capione, está no 848. Aqui, ó, as classificações da posse. Eu gosto, porque é o seguinte, como obviamente estamos nos preparando para uma primeira fase, proibidíssimos estamos todos de ler doutrina. Pode parecer assim, um sacrilégio isso que eu falei, mas é verdade. Você coloca, não vou falar assim, coloca na lata do lixo, não, porque isso é muito ofensivo, né? A gente tem respeito pelo livro. Mas no sentido figurado seria mais ou menos isso. Eu só aprendi isso quando uma pessoa me falou o seguinte: ó, você não vai passar em concurso se você estiver lendo livro. É verdade, Marcos. Você tem que treinar para ir fazer a prova. Você chega lá no dia da prova, você vai abrir um livro e vai começar a ler introdução, dedicatória. Não é isso. A gente vai resolver questões. Então, você tem que praticar resolver questões. Então, a gente tem que vencer esse bloqueio mental que temos todos, que a gente precisa ler o livro para entender a matéria. Isso é falso. Há outras formas de nós compreendermos. Qual que é a função desse livro aqui? Aí você vai me mas por que você está com o livro? Porque aqui ela esgota, ou pelo menos tenta esgotar, as classificações. Isso para nós é importante, porque aqui estamos vendo, né, todas as classificações. Então, aqui ela falou sobre classificação da posse. A posse direta e a posse indireta, nós já vimos isso. A posse direta, né, é aquele que tem posse direta. O posto indireto, o desdobramento ocorre quando é feito um contrato de comodado. Ok. Quando, por exemplo, uma pessoa é proprietária de um apartamento, posto figurar no RI como proprietário e ademais reside nele, pode-se dizer que a propriedade é plena ou alodial, né? A pessoa é possuidor direto. Porque ela está em suas mãos, concentra-se as 4 faculdades, o grude. Todavia, é possível que essa pessoa se desprenda de algumas faculdades e aí transfere essa faculdade desprendida a terceiros. Né? Então, é a hipótese em que aluga esse apartamento. No momento em que ocorre o desdobramento da posse. Então, há uma pessoa que tem uma posse direta e outra que tem a posse direta. Posse exclusiva é aquela que constitui com um titular apenas, e a composse ou a compossessão é a posse exercida por 2 ou mais pessoas, né? E ela pode ser pró-indiviso ou pró-diviso. Pró-indiviso seria aquela composse em que cada possuidor não está perfeitamente delimitado, a posse, né? A ocupação de cada possuidor não está delimitada. E a pró-diviso há uma definição prévia no plano fático. Posse justa e posse injusta, né? A posse justa é aquela posse que não é violenta, não é clandestina, não é precária, e a posse injusta é aquela violenta, clandestina, ou melhor, adquirida mediante, né? Ela sempre fala, adquirida mediante violência, clandestinidade. E aí são vistos objetivos a violência, clandestinidade e a precariedade, porque elas não têm relação com o aspecto anímico. Boa fé e má fé, sim, tem relação com o aspecto anímico. Posse justa e posse injusta
é um aspecto objetivo, né? Então, nós já sabemos o que é violência, clandestinidade, precariedade. A boa-fé e de má-fé, ela diz respeito aos aspectos psicológicos do possuidor, correto? Se o possuidor não sabe do vício, é a boa-fé. Se ele sabe, né, que é o artigo 1201, é de boa-fé se o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. Se ele sabe do vício que pode macular a aquisição da posse, e mesmo assim ele mantém aquela posse, então ele está de má-fé. Então, boa-fé, o sujeito compra um terreno de um exímio estelionatário, acreditando se tratar de verdadeiro dono, né? Ok, esse é o exemplo prático. E isso é importante lá no final, lá na aquisição da usucapião, correto? Posse de boa-fé, ela tem efeitos relevantes lá no prazo prescricional da aquisição. Sim. A posse nova e a posse velha é uma outra classificação. O que eu quero passar aqui são as classificações da posse, para que nós tenhamos isso muito bem claro. A idade da posse. Ela é posse nova, aquela pessoa que se encontra há menos de 1 ano e dia, né? E ela é posse velha há mais de 1 ano e dia. Não se pode confundir o aludido critério classificatório com a classificação das ações possessórias em sendo de força velha ou de força nova. A razão dessa posse nova e posse velha tem a ver com na tutela, na concessão de uma liminar. Posse nova você concede a liminar, mais de 1 ano e dia não concede. Exatamente, exatamente. A posse natural é aquela que decorre do exercício dos poderes, de fato, né? Seria mais ou menos essa ius possessiones aqui, que nós estamos a tratar. Ius possessiones. Não há um negócio jurídico. Não há uma relação jurídica entre o proprietário, o possuidor anterior e o novo. Há uma situação de fato. Essa situação de fato é a posse formal, é ius possessiones. É brincadeira, né? Porque não é toda hora que a gente se lembra dessa expressão. Eu, pelo menos, não me lembro disso de jeito nenhum. Que ius possessiones, agora eu tenho que me lembrar disso, obrigatoriamente. Eu sempre tenho que me recorrer, porque sempre que a ius possessiones é a posse de fato, é a posse formal. Ok, Mário? Ok. A ius possidendi é aquela que tem um título, é a causal titulada. A posse civil é o que ela chama de posse natural e posse civil ou jurídica. Ela poderia ter incrementado colocando essas duas expressões. Mas eu até acho que o que ela fez foi uma decisão inteligente. Porque você ficar escrevendo aí o livro que se pretende ser didático com essas expressões, não é verdade, mas elas são usadas, né? Agora vamos lá. Ad interdicta e ad usucapione. Ad interdicta é aquela que admite a proteção possessória, não foi isso? Os interditos possessórios que eu inseri. A posse deverá estar despida dos vícios objetivos. Para você fazer valer, né? Por exemplo, uma pessoa que adentra a sua casa, ou seja, esbulha a posse, ela não pode simplesmente, quando você tenta retomar a sua posse, ela não pode se valer de um interdito possessório contra você, possuidor original, que fora esbulhado, correto? Ok. Por isso que a posse ela não pode ter vícios para se valer. A posse ad usucapione então, essa posse ad interdicta, ela tem uma relação com posse justa. Isso que é interessante. Ela tem uma relação com posse justa. Posse justa porque, para você, ela não pode estar inclinada daqueles vícios objetivos, não inclinada dos vícios objetivos. É até redundante falar em interdito possessório e em posse justa, porque são duas faces de uma mesma moeda. Ou é a mesma coisa, vista de outro ângulo. Não inclinada, vícios objetivos.
A posse ad uso capionem é aquela que reúne em si os elementos legais para a concretização da uso capião, tais como lapso temporal, ânimos. Esses elementos serão oportunamente. Assim, à guisa de conclusão, a posse ad interdicta é necessário apenas o elemento essencial, corpus, acrescido da legitimidade da sua aquisição. Isso é, a posse ad interdicta, ela tem que ser uma posse justa, né? Assim, a posse de um locatário de um apartamento é considerada interdicta. Já a posse de um sujeito que ocupou um terreno, residindo ali com sua família, é uma posse ad uso capionem. Aí nós temos aqui depois as disposições da detenção, hipótese de detenção, nós já falamos sobre isso. Vamos continuar aqui com os nossos exercícios, porque a classificação da posse era o que nos interessava. Então, já vimos isso. Mas uma questão difícil, né? A posse qualificada como exercício de falta de alguns poderes inerentes, a posse é pelo menos um dos exercícios, um dos poderes inerentes à propriedade. Produz efeitos jurídicos relevantes, notadamente a legítima defesa, o desforço imediato, o manuseio dos interditos possessórios, o direito de retenção, a indisponibilidade do bem possuído. Quem tem posse tem indisponibilidade? Não. Se você tem posse, você tem disponibilidade sobre aquele bem. Você pode dispor, não é? A verdade, se você tem pelo menos um do 1228, se você tem pelo menos uma das faculdades do 1228. Eu fiz um mnemônico aqui, mas isso aqui eu não quero nem gravar, porque depois eu posso ser acusado de, não de plágio, não, porque foi eu que criei, mas eu posso ser acusado de não cientificamente correto. Mas para mim funciona demais da conta e resolve a minha vida. Sabe que as pessoas ficam falando assim, domínio de propriedade, e elas peçam, se você pega os autores aí, os doutores, eles vão tecer aquilo, e vão falar, e você não vai entender nada. Não você, né, Marcos? Você é inteligentíssimo, você é genial. Eu, pelo menos, não entendia nada. Eu tive que bolar um jeito de decifrar esses institutos. Sabe como que eu fiz? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Quando eu ministro esse meu curso de Direitos Reais, a primeira coisa que eu faço é isso. É a premissa. A posse, você tem pelo menos um dos. Escreve isso aí. E isso aqui ninguém sabe. Só você agora. Posse. Pelo menos, vou apagar essa resolução, pelo menos um dos. E funciona pra caramba. A impressão que eu tenho é que as pessoas vão usar domínio, propriedade, de uma forma assim, um pouco aleatória. Você não tem essa impressão? É. Que elas não estão sabendo muito bem o que é uma coisa e o que é outra? Não, com certeza. Você tem que bem, essa impressão que eu tenho. Nunca me... Pela literatura, pelo menos um dos. Aqui, posso, pelo menos um dos. Um dos. Grude. O grude, outra coisa que é interessante é você, se você refinar aí, o gru é faculdade de gozar, reaver. Gozar, o good é faculdade e o direito é reaver. Porque se você for no 1228, são 3 faculdades e um direito. É diferente. 1228. Tem a faculdade, o good, correto? Mas a gente coloca tudo. O faculdade é o good e o direito é reaver. É o R. Você está entendendo? Para você ficar ainda melhor aí na sua técnica. Então, se você tem pelo menos uma das faculdades ou um dos direitos, você tem posse. Então, o locatário ele tem posse porque ele pode gozar. Aí você vai me perguntar assim, mas e o indireto, ele tem posse? Aí ele tem posse, porque ele pode dispor, ele pode vender o bem locado. Ele pode sim. Não pode? Pode. Ele pode dispor. O direito de reaver. Então, você tem pelo menos um dos grupos. Posse. Propriedade. O que seria propriedade?
A propriedade, você vai ser todos os grude, e aí é o que ele fala, ela fala essa expressão aqui no livro dela, a posse, ela fala propriedade alodial. É o que eu chamo de todos, quer ver? Está logo no início aqui. Ela falou a expressão. Quando uma pessoa é proprietária e reside nele, essa pessoa apresenta a propriedade plena ou alodial. Mas para fins assim de entendimento desse conteúdo que estamos a tratar, você pensa que a propriedade é ter todos os grude, mas tem uma outra coisa. O título. E outra coisa. Eu posso ter todos os grude e o título. A propriedade ela tem relação com o título. Agora, se eu for... Aí essa aqui é a... Mas agora eu tenho que fazer um breve adendo. Se eu for aquela pessoa ortodoxa, você vai entender por que eu estou falando isso. Eu simplesmente vou considerar, e é uma visão até um pouco clássica, um pouco antiga, propriedade como sendo título. Sendo somente o título. Só o título. Só o título. Então, se eu tenho o título, ou então, e todos os grude, ou eu tenho só o título, eu tenho propriedade. Eu posso ter só o título. Por isso eu falo ortodoxo, né? Porque a pessoa, às vezes, ela tem o título, mas aquela propriedade, porque hoje nós temos que filtrar esse conceito à luz de outros princípios, né? A propriedade ela não deve ser mais vista sacralizada. Eu te falei que minha irmã morou na China, né? Voltou da China, está morando na Inglaterra agora, detesta a Inglaterra, quer voltar para a China. Você falou. E lá na China não tem propriedade, eles adoraram o sistema deles. Deles lá, funciona pra caramba. Deve ser lá na China que funciona, mas ela falou que lá é ótimo. Eles estão super decepcionados com a Inglaterra. Ficaram frustrados. Gostaram da China, querem voltar para a China. Propriedade, todos os grude mais o título. Propriedade, só o título. Eu não ia poder ir para a China, senão ia ficar desempregado. Lá não ia ter sucessão, herança, etc. Então, eu não ia poder vender nenhum curso de sucessão. Não ia poder ministrar nenhum curso de direitos reais, porque lá, no início de conversa, já não tem propriedade privada. Aí tá dentro. Direito comparado. Ok. Propriedade. E o domínio? O domínio é todos os grude menos sem título. Independe de título. Eu vou colocar independe de título. Pode ter título como pode não ter título, entendeu? Mas o domínio tem a ver com os grudes. Independe de títulos. Mas aí não se confunde com a posse? A posse você tem pelo menos... Isso, mas eles são todos interligados. Porque se eu tiver todos os grude também, eu tenho a posse. Mas a pessoa, às vezes, ela tem a posse e tem um domínio. Uma coisa não é excludente da outra. É isso, eles se sobrepõem. Não é? Para mim funciona. Isso aqui para mim funciona. Eu tenho que achar um outro quadro que eu tenho aqui. Está lá na outra sala. E que eu tenho isso num quadro. Então, o domínio tem a ver com todos os grudes. Então, por exemplo, você tem um domínio, você tem o grude, aí você tem aí o domínio, porque a enfiteus é um pouco diferente, a enfiteus não dá para falar isso. Mas quando eu falo que você tem o domínio, Mário,
você tem os GRUD, todos os GRUD. Eu não estou falando, você tem a propriedade, você também tem um domínio, porque você é dono de um apartamento, você mora nesse apartamento. Você tem a posse, Sim. você tem a propriedade, você tem a posse porque você tem pelo menos um deles. Você pode fruir, usar, gozar, você pode alugar aquele apartamento. Você tem pelo menos um deles. Você tem posse? Tem. Você tem propriedade? Você tem a propriedade. Você tem aquela propriedade alotial, se você entender todos os GRUD e o título, correto? Ou então, se você for bem ortodoxo, você só tem o título e você entende aquilo como propriedade. Sim, você tem a propriedade, você tem o título. É porque é um pouco, agora, inadequado dizer que a propriedade é o título, você está entendendo? Porque aqui no Brasil nós temos problemas graves de pessoas que têm propriedades absurdas, gigantes, o Estado, principalmente, brasileiro, e pessoas que não têm a propriedade, correto? Então, você dizer que propriedade é ter título é você adotar de forma inconsciente uma premissa excludente daquelas pessoas que não têm propriedade. Não estou sendo marxista, vai para Cuba, não é nada disso. Mas é verdade, isso é uma reflexão filosófica. Tudo bem, Mário? Ok. Ok. É porque às vezes a gente pensa que a gente está pensando, mas mal sabemos nós que o porquê das razões de nós pensarmos daquela forma de pensar. Ela justifica ou autoriza uma determinada situação jurídica. Então é isso. Domínio de todos os GRUD independe de título. Então, beleza. Então, vimos aí a posse. Você agora não vai ter mais problema com esses conceitos. Uhum. Peraí. Vamos só terminar de fazer esse exercício, porque, embora nós estejamos ainda em um exercício, nós fizemos muita coisa. Claro. Entendeu? Questão difícil, a questão do provimento lá de São Paulo. Tem que ter muita indisponibilidade do bem possuído. Os outros, era a questão C. Os outros, sim, os outros estão todos corretos. Entende-se por fórmula da posse a situação jurídica do sujeito que, achando-se em relação de dependência ou na condição de subordinada, tem a coisa em nome do proprietário ou possuidor. Verdade. Esse é o fórmula da posse, artigo 1198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome do outro, em cumprimento da ordem do outro e instruções do outro. Ele fala em relação de dependência. A questão toda é a condição de subordinado, né? Mas eu acho que se subentende, são expressões sinônimas. Correto. 91 é letra D. Aqui no livro da professora, nós temos o aspecto da detenção. A detenção ela não pode ser confundida com a posse, a preocupação com a distinção se fundamenta nos efeitos jurídicos. Quando uma pessoa tem a posse e lapso temporal, ela adquire a propriedade, o que não ocorre com a pessoa que tem a detenção. Ok? As hipóteses de detenção, isso que é interessante. A hipótese de detenção, Mário, ela não se restringe ao artigo 1198. Eu vou só elencá-las aqui e nós vamos fazer 5 minutos de intervalo. Quais são as hipóteses de detenção previstas no direito das coisas? A primeira clássica é essa hipótese aqui do 1198, mas não são apenas essas não, viu?
Tolerância, Ó, a primeira hipótese de detenção. A primeira hipótese, vou colocar aqui, é a do fâmulo da posse. Fâmulo é do artigo 1198. 1198. Outra hipótese são os atos de permissão e tolerância. Atos, permissão, tolerância. Esses atos de permissão e tolerância é o artigo 1208, primeira parte. Primeira parte. Então, se você permite alguém, aquela pessoa não tem posse, aquela pessoa tem detenção. A permissão se configura a autorização prévia expressa do proprietário. A tolerância também é uma autorização, mas a autorização é tácita. A permissão é expressa. Isso seria tipo um comodato? Não é bem isso, não. Não. A permissão, por exemplo, tem a ver com... Se você viaja, a situação clássica é essa. Se você viaja e tem um lote vizinho, que também é seu lote, do lado da sua casa. Um vizinho entra e ele roça aquele lote para você. Ele limpa aquele lote para você. Aquilo é tolerância expressa, por exemplo, e aqui é a tácita. Detenção. Então, falando no ato de permissão, a pessoa que tolera ou consente pode revogar a ordem, a passagem do vizinho pelo quintal. Outro exemplo citado pela doutrina é aquela que simplesmente tolera que seu vizinho ocupe a vaga de garagem que estava desocupada. Tolerância, ela é tácita. Isso é chato, né? É. E a permissão, tudo bem, mas a tolerância, nesse caso, é muito degradável. Ok. Então, é isso. 1208, primeira parte. Atos de violência ou clandestinidade enquanto não cessados. Atos de violência. Ó, caiu aqui. Deixa eu pegar o atos de violência ou clandestinidade. Atos de violência ou clandestinidade. Enquanto não cessados. Enquanto não cessados. 18, segunda parte. Segunda parte. Segunda parte. Não induzem postos atos de mera permissão ou tolerância. Não autorizam a aquisição, os atos violentos ou clandestinos. Serão depois. A gente nunca pensa, né, nesse artigo como uma hipótese de detenção, né? Ok. Ocupação de bens públicos de uso comum e de uso especial, né? Os bens públicos, né, nós sabemos quais são os bens públicos, né? Os bens públicos, eu vou colocar aqui, os bens públicos. Os bens públicos são os de uso comum, todos, praças, máquinas, etc. O de uso especial é aquele que tem uma afetação, uma destinação própria. Então, por exemplo, aquele prédio ou aquele andar, aquela sala que se instala a biblioteca municipal, ou aquele recinto onde se tem um posto de saúde. Esse é o de uso especial. O dominical, o uso dominical, eles falam
uso dominical. Dominical, eles não falam uso dominical, dominical. O dominical, ele diz respeito ao fato de ele não ter uma destinação específica. Seriam a ocupação, detenção, do uso comum e do uso especial. Ocupação, bens, uso comum, uso especial. Vamos ver se tem mais a aquisição da posse, a gente viu o constituto possessório, efeitos da posse também das benfeitorias. Aí direito ao uso capião, nós já falamos, ações possessórias. Aqui, ó, a classificação das possessórias, só para nós encerrarmos aquilo das ações. Elas são fungíveis, aquelas, né, dos interditos possessórios. A propositura de uma ação possessória, uma vez em vez de outra, não obsta que o juiz conheça o pedido e otorgue a proteção legal correspondente. Isso está no Código Civil de 2015. Natureza dúplice, o réu na possessória poderá formular pedido na própria contestação. Não há necessidade de reconvenção, de reconvir. Cumulação é lícito cumular com pedido possessório, condenação em perdas e danos, indenização e proibição da exceptio proprietatis. Nas ações possessórias, o que se discute é a posse. Não pode uma das partes exigir a posse com base em sua propriedade. A propriedade é discutida na ação petitória. A ação possessória de força nova é aquela ação em que o seu ajuizamento se deu para dentro de 1 ano e dia do esbulho ou turbação, o procedimento a ser seguido é o especial e cabe liminar. E na ação possessória de força velha é aquela em que o seu ajuizamento se deu para além de ano e dia do esbulho ou da turbação, consequência do procedimento a ser seguido é o comum e não cabe liminar. Ok. Ótimo. Então, ok, 91, letra D. Fizemos muita coisa a respeito de posse. Vamos fazer aí um breve intervalo de 5 minutos e voltamos aí com mais uma parte. Fazemos aí até 10h20, 10h25. Mas é só 5 minutos. Para aí com a nossa resolução de exercício. Ó, 92. Essa questão é ótima. É ótima. Na propriedade fiduciária, o contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é a súmula 28 do STJ. Essas súmulas são muito boas. Súmula 28 do STJ. Sabe que ultimamente era o que mais estava acontecendo? O quê? O pessoal fazia isso. O pessoal, na época da crise aí, a gente fez muito aqui no Rio. A gente fez muito, o escritório fez muito isso. O pessoal que tinha uma casa de praia, principalmente vinha muito para casa de praia. O pessoal pegava entre aspas, né, um empréstimo, fazia como se financiasse a casa de novo para ele, pela Caixa Econômica. Pegava um dinheiro e dava a casa como garantia, né? Financiava a casa de novo. E enfim, continua. E aí? Qual é a questão relativamente a isso? O cara já era proprietário do imóvel e efetivamente ele dava o imóvel em garantia de uma alienação. Ele vendia o imóvel de novo para ele mesmo. Exemplo, né? Mais ou menos. Não vendia, né? Na realidade, ele pegava ele calção, transferiu o né? imóvel para a Caixa Econômica Isso. Federal, porque a alienação ela implica numa efetiva transferência. Mas isso é da própria estrutura da alienação fiduciária, a transferência do bem.
O que muitas pessoas pensam é o seguinte, porque como geralmente a situação é de eu transfiro o dinheiro para a imobiliária, o imóvel ele vai no registro para você, no registro da compra e venda, e para mim, como credor fiduciário, por alienação. Mas o imóvel ele não passa por você. É. Então, o que as pessoas elas sempre tinham é que o imóvel ele teria que ser... Não, o imóvel ele é seu. Uhum. Então, é isso, verdade. Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha são oponíveis à União? Falso. Súmula 496 da STJ. Não são oponíveis à União. Súmula 496 da STJ. Deixa eu me ler aqui o que consta. Aqui é o seguinte, é exatamente alienação. Vamos lá. Propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União. Exato. Aqui eu estava vendo que não exclui a lei a possibilidade de alienação fiduciária em garantia constituída de bens não adquiridos com produto do financiamento. Aqui é o voto. Já colhendo aqui, como os bens dados em garantia já faziam parte do patrimônio do devedor, ainda existiu a figura do vendedor, já que se trata de contrato de mútuo. No entanto, o artigo 66 do 911 não inviabilizam os parágrafos, né, do artigo 66, que o devedor em alienação ofereça bens que ao tempo já integravam seu patrimônio. Não há que se falar em restrição. Aqui as decisões do voto, né? Ótimo. Aquele que possui coisa alheia móvel como sua continuamente por 2 anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe a propriedade. É este o prazo? Não. Trazido no 1260. O prazo aqui é de 3 anos, né? 3 e 5 anos. Aquele que possuir coisa móvel como sua contínua incontestadamente, durante 3 anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe a propriedade. Aí, 3 anos. De posse da coisa móvel, se a posse por 5 anos, produz uso capião independentemente de título e boa-fé. Ok. Então, a letra A continua como correta. E, por fim, letra D, a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis constitui bem de família para efeito de penhora. Falso. Se é matrícula própria, não é bem de família. A súmula 449. A súmula 449. Súmula 449. Ó, vamos lá. A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Exatamente isso. A Corte Especial aprovou a edição dessa nova súmula 449. Ok. Adiante. 93. O sistema jurídico nacional não admite o ajuizamento da ação publiciana, definida como uma espécie de ação reivindicatória sem título disponível em favor do possuidor ad usucapione. Ô Mário, é possível sim, aquele que adquiriu a posse pela usucapião ajuizar uma ação reivindicatória. É isso que essa questão A está querendo dizer.
Ação publiciana, né? Essa ação publiciana, ela precisa de 3 requisitos. Eu vou ver se acho uma definição de ação publiciana Eu aqui. nunca nem ouvi falar nessa ação publiciana. Quem tem justo título apto, em tese, para aquisição do domínio pela prescrição, pode intentar ação publiciana para exigir a posse que carece para completar seu direito de propriedade. A ação publiciana ainda existe? Vamos lá. Professor Cristiano Sobral. Vamos ver o que ele diz dessa ação publiciana. Ação publiciana. A posse adquirida, a aquisição da posse é natural, são efeitos no que tange. Reintegração não é isso. Ação de enunciação, dano infecto. Ação publiciana visa a proteção da posse daquele que adquiriu o bem por uso capião. Trata-se de retomada de posse, mas com fundamento na propriedade alcançada pela usucapião. É esse que é a ação publiciana. Ação publiciana, proteção da posse por aquele que adquiriu o bem por usucapião. Vamos ver um outro aqui. Ação publiciana é proposta pelo proprietário que não tem título de proprietário. Eu estou vendo uma aqui que está dizendo o seguinte: a ação publiciana, o objetivo é recuperar a posse de coisa com fundamento na propriedade adquirida pela usucapião, ainda não declarada por sentença judicial. Exato, exatamente isso. Então, seria uma ação do proprietário do imóvel em face do proponente, do possuidor. É estranho isso, porque a gente não consegue vislumbrar uma situação que a pessoa ela tem adquirido a posse e, ao mesmo tempo, ela tem adquirido a propriedade, mas agora ela não tem a posse. Aqui tem uma aqui, Moacir Rosa falando o seguinte: é até um julgado daqui do Rio. A ação publiciana é cabível quando o possuidor já completou o prazo exigido para uso capião, mas ainda não a teve declarada por sentença. Sim. Então, ela tem 3 requisitos. Tenha decorrido tempo suficiente para ensejar o usucapião, não tenha havido ação de usucapião, ou não tenha ação de usucapião pendente, e que haja perda do exercício da posse pelo autor em decorrência do esbulho. Então, a ação publiciana. Então, vamos fazer aqui um breve aviso. Ação publiciana. Estou te mandando aí um julgado daqui do Rio, tá? Relê, por favor, esse aí que você disse. A hipótese... Olha, eu vou ler aqui a emenda desse ação Ótimo. publiciana, objetivando a desocupação de imóvel pelos réus, com a entrega das chaves e demais pertences ao autor, comprovação dos requisitos exigidos, sentença de procedência que não merece reparo. Trata-se de ação publiciana, na qual o autor busca a desocupação de determinado imóvel pelos réus, com a entrega das chaves e demais pertences. A ação publiciana é cabível quando o possuidor já completou o prazo exigido para uso capião, mas ainda não a teve declarada por sentença, faltando-lhe o título de propriedade que faticamente já adquiriu. Exige-se a prova do decurso do prazo da usucapião, a inexistência da ação de usucapião em curso ou o esbulho praticado pelo réu. Eu mandei para você, Joaquim, a íntegra desse acórdão. É muito bom. Tá? E tem umas fundamentações, eu achei legal, depois eu vou dar uma lida legal. Fala aqui sobre o artigo 551 do Código Civil. Adquire também o domínio do imóvel, aquele que por 10 anos, mas aí eu já não sei a situação, papapá. Do desembargador Roberto Abreu Silva, foi meu professor, esse desembargador, ele é bom. Roberto Abreu Silva. Ele tem livros publicados. Exatamente.
Busca desocupação, busca proteção da posse, quando o possuidor já teve cumprido o tempo para uso capião, mas ainda não a ter declarado por sentença. Mas ainda não a teve declarada por sentença. Ou seja, não há o título. Não há o título. Não há o título. Então, nós temos aqui os requisitos, né, da ação. Vamos colocar aqui. Requisitos. Os requisitos, né, para que se propõe uma ação. O tempo para o uso capião. Vamos ver lá nos pressupostos, né? Decurso do tempo. Melhor colocar decurso do tempo. Decurso. Tempo da uso capião. Decurso do tempo da uso capião. Inexistência de ação do capião em curso. Em curso. Esbulho praticado pelo réu. Esbulho praticado pelo réu. Tendência de procedência que deu qualquer solução ali, depois análise do conjunto probatório, dos autos que se concluiu pela procedência. Agora, o que eu... Já é conferido a proteção possessória e o título da posse? Na realidade, pelo que eu entendi aqui, olhando assim por alto, eu acho que, na realidade, eu entenderia que não seria a proteção da posse, mas sim da propriedade. Porque o que acontece? Ela é interposta, pelo que eu entendi, assim, posso estar muito enganado, mas pelo que eu entendi, ela é proposta contra quem tem imóvel. Exemplo, eu tenho um imóvel, tem uma pessoa que está ocupando o meu imóvel, então essa pessoa tem a posse. Essa pessoa já tem o prazo para exigir ou para pedir a uso capião, mas ainda não ajuizou a ação. E aí eu entro com essa ação publiciana para pedir a posse de novo. Eu acredito que isso, na realidade, seja uma modalidade de ação, Joaquim, inversa do que o pessoal faz, porque normalmente o pessoal entra com a reintegração de posse. E na reintegração de posse, o possuidor pode pedir a uso capião na contestação. E essa publiciana, eu acredito que não dê a oportunidade de que a pessoa peça a uso capião em defesa. Não foi. Exato. Na página 3, responde exatamente essa dúvida que vai te converge com o que você está falando. A ação publiciana, ela tendo os requisitos, tendo perdido a posse, então, ajuização, declaração do direito de uso capião e consequente recuperação do imóvel pela ação de reintegração de posse. É duas em uma. Então, nós temos a declaração do direito de uso capião. A ação publiciana, ela visa a declaração da uso capião. Então, na realidade, é o inverso do que eu estava falando, né? Não, você está falando o seguinte, que você não disse que a publiciana você requer o título da propriedade pela uso capião, mas não só isso, você também faz uma reintegração de posse. Não, eu entendia que você não poderia pedir, não seria para pedir o título de uso capião. Por quê? Ah, tá. Não, eu mas entendi que fosse uma ação do proprietário do imóvel em face do possuidor do imóvel dele. Eu tenho um imóvel,
tá? Entendi. Não utilizo. Alguém vai lá, entra no meu imóvel e fica possuindo ele como se com ânimos de propriedade, blá, 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 e tem o prazo configurado para uso capião, mas ainda não pediu a uso capião. Então, aquela pessoa só tem a posse, não tem título e ainda nem, apesar de ter os requisitos para pedir o título de uso capião, ela não fez. Eu, como proprietário, identifico isso, entro com a ação publiciana para reivindicar o imóvel e impedir que a uso capião seja interposta ou seja solicitada, porque aí, pelo que eu vi na ementa, salvo engano, um dos requisitos, você até botou aí, é inexistir uso capião em curso. Uma ação, inexistência de ação de uso capião. Aqui faltou ação. É isso aí. Porque se tiver uma ação de uso capião em curso, eu não posso vetar que ele faça ação de uso capião. E eu entendi o seu caso, mas pela leitura aqui da ementa e do acórdão, a situação é o seguinte: eu não tenho nada de proprietário nessa situação. Eu tenho posse já há mais de 15 anos, 20 anos, e fui esbulhado. Eu tenho posse, já tenho cumprido os requisitos para uso capião, fui esbulhado. Por isso que ele fala, nesse caso, é ação de desocupação de imóvel pelos réus com a entrega das chaves e demais pertences ao autor. Eu fui esbulhado, correto? Então, eu vou ajuizar essa ação que ela vai, ao mesmo tempo em que objetiva uma declaração da aquisição da propriedade pelo uso capião, não só isso, ela concilia com uma reintegração de posse. Se você for na página 3, no negritado, você vai ver que no finalzinho, negritado e sublinhado, é exatamente o que ele fala. Objetivos. Então é isso, decurso do tempo do usucapião. E óbvio, quando eu faço isso, eu que fui esbulhado, mas não tenho título, porque não foi declarada a minha propriedade pela usucapião, eu não posso, para ajuizar essa ação publiciana, ter já ajuizado, ou então em trâmite, uma ação de usucapião em curso. Esbulho praticado pelo réu, decurso do tempo do usucapião. Ótimo, vamos lá. O sistema jurídico nacional não admite o ajuizamento da ação publiciana falso, definida como espécie de ação reivindicatória. É exatamente isso, ela é uma reivindicatória sem título, porque a reivindicatória não trata da propriedade. Joaquim. Oi. Aqui, ó. Eu acho que não é por aí, não. Olha só. Lá embaixo. Eu estou na... Deixa eu ver qual é a página. Eu acho que é na 4 mesmo. Aí ele vem e bota aqui assim, ó. O autor alega que adquiriu o imóvel através de contrato de compra e venda firmado com o senhor Ronaldo Freitas de Souza e sua esposa, tendo estes adquiridos o bem do senhor Honorato da Silva, e sua esposa em maio de 92, conforme cópia do instrumento trazido aos autos. Então tem um título. Note-se, e o autor é que está ajuizando. Note-se que o contrato firmado entre o senhor Ronaldo e o senhor Honorato, folhas tal, não tem a primeira página e a assinatura contém rasuras na parte dos compradores, na tentativa de substituir o nome de Ronaldo, réus na presente ação. A inconsistência de tais fatos foi devidamente elucidada no procedimento de justificação apensado aos presentes autos, concluindo-se na sentença que o apelado efetivamente exerce posse sobre o imóvel desde 92, quando o adquiriu o senhor Ronaldo e sua esposa, tendo este adquirido o bem do senhor Honorato. Será que, de repente, é alguém que já está na posse? O Honorato. Vamos lá, o autor. Pensa dessa forma: o Honorato e a esposa venderam para o Ronaldo.
O Ronaldo, isso aí. de Ronaldo Ronaldo Freitas e sua esposa. e esposa. E esse Ronaldo e esposa, ele vendeu para... Não vendeu, não. Esse Note-se Ronaldo... que o contrato firmado entre o senhor Ronaldo e o senhor Honorato não tem a primeira página e as assinaturas contêm rasuras na parte dos compradores. A tentativa de substituir o nome de Ronaldo, de Souza e Lucélia por Moacir e Nilda. Então, olha só, o Moacir e a Nilda, eu vou colocar ele aqui, eles são os réus. Moacir e Nilda são réus. Eles falsificaram a escritura pública, pelo visto. É isso que eu estou vendo. O Moacir e a Nilda são réus. E a ação é entre Ronaldo, a ação publiciana, contra os réus Moacir e Nilda. Isso aí. Correto? Exatamente. Então foi isso. Os apelantes sustentam. Aí, vamos adiante. O réu que perdeu, né? O Moacir e a Nilda, sim. Porém, não procede a alegação dos apelantes de que não residiam no município do Carmo, pois as testemunhas afirmam que eles foram vizinhos do apelado durante certo tempo. Os réus residiam no município e correta a aplicação do prazo de 10 anos entre presentes. A posse passou a ser exercida em 92 com base em contrato elaborado. Logo, caracterizado da boa-fé, o justo título conclui-se que o autor completou os requisitos da usucapião em 2002. Então, ele teve a posse de 92 e adquiriu a usucapião em 2002. Mas aí que ele fez o contrato e não promoveu o registro, né? Mas ele fez. O segundo requisito também foi preenchido. Não há qualquer notícia de ação de usucapião. Por fim, terceiro requisito, a prova nos autos sobre a perda da posse direta em razão do esbulho praticado pelo Moacir e pela Nilda. Dessa forma, tem-se os requisitos da usucapião. Relatório. Depois. Oi? Tem que analisar melhor depois isso. Ok, vamos adiante. Então. Vamos adiante. Letra A está equivocada porque sim. Porque sim, de fato é permitida essa ação como ação reivindicatória sem título, disponível em favor do possuidor Ades usucapione, nós falamos sobre isso, que já adquiriu ordinariamente a propriedade pelo decurso do prazo do usucapião, porém ainda não teve declaração judicial por sentença, e posteriormente perdeu a posse por um terceiro. Exato, perfeito. É a definição da posse da ação publiciana. Muito boa essa questão. Em relação ao princípio da legalidade e sobre os títulos submetidos ao sistema registrário, pode-se afirmar que a sentença de adjudicação compulsória, por ser fonte de mutação jurídico real, pode ser classificado como título impróprio, ao passo que o mandado de penhora constitui título próprio. Vamos dar uma olhada. Eu fiz até uma anotação sobre essa questão. A adjudicação compulsória é uma ação destinada, judicial, né, a promover o registro imobiliário necessário à transmissão da propriedade imobiliária, correto? Pelo fato de não ter sido lavrada a escritura pública de compra e venda, né? Ao término, né, do pagamento da quitação no bojo de uma promessa de compra e venda. Então, quando o vendedor e o comprador celebram esse contrato de promessa, ao pagamento do preço em prestações, essas partes elas se comprometem, ao fim de quitar o preço, a promoverem a lavratura da escritura. Se qualquer das partes, ou um ou outro, não conclui o negócio jurídico com a lavratura, a parte interessada ela ajuiza a ação de adjudicação compulsória com a finalidade de, mediante sentença, obter, né, a adjudicação que será levada então para o título, para o competente registro no cartório de RI, imóveis, né, independente de celebração. Ou seja, é a sentença título próprio. Sim.
é a sentença em relação ao princípio. Título próprio, não. Essa sentença é título próprio. É título próprio. Então, letra B não se aplica. A posse precária é imprestável para uso campeão não porque é injusta, mas porque o precarista não tem ânimos domini, uma vez que não reconhece a supremacia o melhor direito de terceiro sobre a coisa. Uma vez que reconhece a supremacia e o melhor direito sobre a coisa. Caso, porém, não reconheça ou deixe de reconhecer essa posição, ou seja, há uma alteração no ânimo do nome. Isso é verdade, essa é a resposta correta. E revele-se de modo inequívoco e claro ao titular do domínio para que este possa reagir e tomar a coisa. Nasce nesse momento o prazo, o início da contagem, o termo acó para a contagem da uso campeão, seria melhor dizer dessa maneira, porque o requisito do elemento subjetivo estará então presente. Isso é verdade. Isso é verdade. As principais características então da posse ad uso campione é posse com intenção de dono, posse mansa e pacífica, posse contínua, duradoura e a posse justa. A posse usucapiva deve se apresentar sem os vícios subjetivos, né? Ok, então isso é verdade. Ela é imprestável porque não é pelo fato dela ser injusta, mas pelo fato de não haver a boa-fé. Boa-fé não, o ânimos, né? Presume-se não haver o ânimos, né? Ok, então essa é a resposta correta, letra C. E por fim, nós vamos continuar, mesmo após a vigência da legislação que instituiu o sistema matricular e sua consequente continuidade, é possível atualmente formalizar o ato de transcrição em decorrência da uso campeão de mim? Não, nenhum ato pode ser praticado nos livros da transcrição, nenhum ato. A não ser aquelas averbações, remissões, nesse sentido. Mas você não pode promover uma transcrição mais no livro da transcrição. O sistema de transcrições se encerrou aí com o advento da 6015, em 1º de janeiro de 1976. Agora, nosso sistema matricial, cada novo imóvel, uma nova matrícula, um único imóvel, cada imóvel uma matrícula e cada matrícula um imóvel. Tudo bem? Então, encerramos aqui por hoje nossa aula. Muito interessante, né? Essas questões, né? Novas, questões difíceis, né? Que vencemos hoje, né? Com certeza. Então, continuamos aí amanhã às 8 horas, tá bom, Mário? Então tá. Obrigado e bom dia para você. Tchau. Obrigado, Jeff. Um abraço.